Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a investigação sobre o entendimento humano segundo David Hume. Todos admitirão sem hesitar que existe uma considerável diferença entre as percepções da mente quando um homem sente a dor de um calor excessivo ou o prazer de um ar moderadamente tépido e quando relembra mais tarde essa sensação ou a antecipa pela imaginação. Essas faculdades podem remedar ou copiar as percepções dos sentidos, mas jamais atingirão a força e a vivacidade do sentimento original. O máximo que podemos dizer delas, mesmo quando operam com todo o seu vigor, é que representam o seu objeto de maneira tão viva que quase se poderia dizer que os vemos ou sentimos. Mas, a não ser que a mente esteja afetada por uma doença ou pela loucura, nunca podem chegar a um tal diapasão de vivacidade que seja completamente impossível distinguir entre essas percepções. Todas as cores da poesia, por mais esplêndidas, jamais poderão pintar os objetos naturais, de tal modo que a descrição seja tomada por uma verdadeira paisagem. O mais vivo pensamento é ainda inferior à mais embotada das sensações. Podemos observar que uma distinção semelhante vale para todas as demais percepções da mente. Um homem preso ou presa de um acesso de cólera é atuado de maneira diversa daqueles que apenas pensam ou daquele que apenas pensa nessa emoção. Se me disserem que tal ou tal pessoa está enamorada, eu compreenderei facilmente o que isso significa e farei uma ideia justa de sua situação. Mas nunca poderei confundir essa ideia com as agitações e desordens reais da paixão. Quando refletimos sobre os nossos sentimentos e afeições passados, o nosso pensamento é um espelho fiel e copia com exatidão os objetos. Mas as cores que emprega são opacas e esmaecidas em comparação com as de que se revestiam as nossas percepções originais. Não se faz mister um discernimento sutil, nem uma cabeça metafísica para marcar a distinção entre eles. Podemos, pois, dividir aqui todas as percepções da mente em duas classes ou espécies, as quais se distinguem pelos seus diferentes graus de força ou vivacidade. As menos fortes ou vivazes são comumente denominadas pensamentos ou ideias. A outra espécie não tem nome em nossa língua, como em muitas outras. Suponho que, por não ser necessário para nenhum fim que não fosse filosófico, o incluí-las sob um termo ou uma designação geral. Tomemos, pois, uma pequena liberdade e chamemo-las de impressões, usando a palavra num sentido algo diferente do atual. Pelo termo impressão, entendo todas as nossas percepções mais vivazes, quando ouvimos, vemos, sentimos, tocamos, sentimos o cheiro, o sabor, amamos, odiamos, desejamos, o queremos. E as impressões distinguem-se das ideias, que são as impressões menos vivazes, das quais temos consciência quando refletimos sobre qualquer dessas sensações ou movimentos acima mencionados. À primeira vista, nada parece mais ilimitado que o pensamento humano, que não só escapa a todo o poder e autoridade humana, mas não se restringe sequer aos limites da natureza e da realidade. Formar monstros e ligar formas e aparências incongruentes não custa mais trabalho à imaginação do que conceber os objetos mais naturais e familiares. Mas embora nosso pensamento pareça possuir essa liberdade ilimitada, examinando o assunto mais de perto, vemos que em realidade ele se acha encerrado dentro de limites muito estreitos e que todo o poder criador da mente se reduz à simples faculdade de combinar, transpor, aumentar ou diminuir os materiais fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Quando pensamos numa montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias compatíveis entre si, ouro e montanha, que já conhecíamos anteriormente. Podemos conceber um cavalo virtuoso, pois os nossos sentimentos nos levam à concepção de virtude, da disposição para a prática do bem, e esta pode unir-se à figura e forma de um cavalo, um animal que nos é familiar. Em resumo, todos os materiais do pensamento derivam da sensação interna ou externa. Sua mistura e composição dessas dependem da mente e da vontade, ou,
para expressar em linguagem filosófica todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções mais vivas. Creio que os dois argumentos que se seguem bastarão para provar isto. Em primeiro lugar, sempre que analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que eles sejam, descobrimos que eles se resolvem em ideias simples, que são as cópias de uma sensação ou percepção anterior. Mesmo as ideias que à primeira vista mais parecem afastar-se dessa origem mostram a um exame mais atento derivar dela. A ideia de Deus, no sentido de um ser infinitamente inteligente, bom e sábio, surge das reflexões que fazemos sobre as operações de nossa mente, aumentando num grau ilimitado essas qualidades de bondade e de sabedoria. Podemos prosseguir esse exame até onde nos aprouver. Sempre veremos que todas as ideias que examinamos derivam de uma impressão semelhante, mais viva. Segundo, se sucede que, por um defeito do órgão, um homem não é suscetível de determinada espécie de sensação, verificamos sempre que ele é igualmente incapaz de formar as ideias correspondentes. Um cego não pode fazer ideia das cores, nem um surdo dos sons, um cego de nascença e um surdo de nascença. Que a cada um deles se restitua o sentido de que carece, e abrindo-se essa porta a novas sensações, ter-se-á aberto também uma porta às ideias, e ele não terá dificuldade em conceber, em ter ideia desses objetos. Todas as ideias, especialmente as abstratas, são naturalmente fracas e obscuras. A mente não as retém senão por um tenuíssimo fio. Estão sujeitas a serem confundidas com outras ideias semelhantes, e depois de usar muitas vezes um termo qualquer, embora sem significado claro, inclinamo-nos a supor que ele corresponda a uma ideia determinada. Por outro lado, todas as impressões, isto é, sensações, sejam elas exteriores ou interiores, são fortes e vívidas. Os limites entre elas são os mais nítidos possíveis, e não é fácil errar ou enganar-se a seu respeito. Quando suspeitarmos, portanto, que um termo filosófico seja empregado sem qualquer significação ou ideia, o que acontece com muita frequência, bastará perguntar: de que impressão deriva essa suposta ideia? E, se for impossível casá-la com uma impressão qualquer, isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Colocando as ideias sob uma luz tão clara, temos boas razões para nutrir a esperança de remover todas as disputas que possam surgir a respeito de sua natureza e de sua realidade. Então, o texto está estruturado da seguinte maneira: as percepções da mente dividem-se em impressões ou sensações, aquilo que nós percebemos com os sentidos, todas as percepções vivas, atuais, quando ouvimos, vemos, sentindo o cheiro, sabor, amamos, odiamos, desejamos, queremos, exigem a presença do objeto. E os pensamentos ou ideias, menos vivas, não atuais, lembranças de impressões passadas ou representações na ausência do objeto. Quais são os limites do pensamento humano? O pensamento humano, aparentemente ilimitado, na realidade possui limites muito estreitos. Ele limita-se à capacidade de combinar, de transpor, aumentar ou diminuir os materiais fornecidos pelos sentidos e pela experiência, que são a fonte, origem e o princípio de todo conhecimento. Exemplo, a montanha de ouro. É uma junção de duas ideias que nós percebemos com os sentidos. Juntamos a ideia de ouro com a ideia de montanha. Todo pensamento deriva da sensação interna ou externa. Só a mistura e combinação dessas depende inteiramente do entendimento e da vontade. Por exemplo, a ideia de Deus é uma combinação e depende do entendimento e da vontade. Então, a conclusão podemos chegar: a ideia que não deriva de uma impressão acessível não tem significação objetiva alguma, porque não corresponde a nada fora, externo, ao presente na realidade. Então, esse é um pouco do pensamento de David Hume, a sua concepção sobre a investigação do entendimento humano, como que a gente entende as coisas, conhece, e quais são as origens das ideias. Todas as ideias têm origem em alguma sensação, em alguma impressão sensível. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo aquilo que você está achando dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.